Olá, estudante de orgânica, vamos à nossa segunda aula sobre estereoquímica. Na aula anterior nós falamos sobre estereoquímica, introduzimos, isômeros cis-trans, quiralidade, carbono assimétrico, centros quirais e estereocentros, isômeros com carbono assimétrico, desenhando enantiômeros e exercícios propostos. Vamos revisar. Então nós vimos aí que existem isômeros e podemos dividir basicamente em isômeros constitucionais e estereoisômeros, que os isômeros é observado em termos espaciais. Os isômeros constitucionais eles possuem conectividades diferentes, enquanto os estereoisômeros não possuem. O que os diferencia é como eles se organizam espacialmente e não quanto à sua conectividade. E os estereoisômeros, que é o que nos interessa para a estereoquímica, tem os isômeros cis-trans, que já foi abordado anteriormente, e os isômeros que contêm centros quirais, que nós vamos estar dando maior ênfase agora. Dos isômeros cis-trans, sabendo aí, hidrogênio do mesmo lado, cis, lados opostos trans. Isso pode ocorrer também em ciclos, tendo em vista que não é possível que haja um giro nesse tipo de ligação também, além de exercícios propostos. E aí falamos sobre a quiralidade, que tem tudo a ver com a mão. Chiral, que é uma palavra grega para mão, ela expressa aí a quiralidade, ou seja, a mão, no caso, a mão direita, ela é uma imagem especular da mão esquerda, e a mão esquerda é a imagem especular da mão direita. Mas elas não são sobreponíveis, aquela ideia, eu não consigo sobrepor, E essa não sobreposição que a mão tem, ser imagem especular e não sobreponível, é que indica que ela é quiral, enquanto outros objetos têm a sua imagem especular, mas não necessariamente não haverá a não sobreposição. Então, sua imagem é sobreponível ao objeto, então não é quiral. Tá bom? E aí, quando se aplica isso para átomos, aí nós vamos ter um carbono assimétrico, porque ele vai estar com 4 ligantes diferentes, normalmente indicado por um asterisco, quando ele não está resolvido espacialmente. Exercícios propostos. E aí, então, nós vimos ali que, pelo fato de ter um carbono assimétrico, ele pode ter, uma molécula pode ser a imagem especular da outra, como se colocado no espelho. Chamamos isso de enantiômeros, ou seja, partes opostas. E aí, então, quando eu tenho moléculas que são sobreponíveis em uma imagem da outra, na verdade são moléculas idênticas, enquanto aqui não. Quando não é sobreponível essa molécula, são enantiômeros, são diferentes. E aí, desenhando enantiômeros, então, pela forma de perspectiva, também pode ser a projeção de Fischer, essa forma de perspectiva que dá uma imagem 3D da molécula. E de Fischer, se considera ali um cruzamento do carbono, e aí nas linhas horizontais, é como se os grupos estivessem projetados fora do plano, e na linha vertical, como os grupos estivessem projetados para dentro do plano. Então você tem um desenho 2D para imaginar algo 3D. Então, e a cadeia carbônica fica na vertical, e o carbono precisa estar ali no topo. Nós não vamos dar muita ênfase na projeção de Fischer. Quando tem essa estereoisomeria, o átomo que possibilita essa estereoisomeria, que está ligado a 4 ligantes ou a 2 ligantes diferentes, no caso dos isômeros cis, trans, E e Z, eles são chamados de estereocentro. E é possível, inclusive, mudando 2 grupos, levar a um outro estereoisômero, ou outro enantiômero, ou de um cis para um trans, de um trans para um cis. Vamos ver isso aí. Deixamos aí os exercícios propostos para vocês, e aí finalizamos a aula. Hoje nós vamos continuar nomeando os enantiômeros. Então, nós vamos trabalhar nomeando os enantiômeros no sistema RS de nomenclatura, que foi, inclusive, vai ser baseado no sistema EIZ de nomenclatura. E exercícios propostos resolvidos. Então, nomeando os enantiômeros, RS na nomenclatura. O sistema que é o RS, ele indica a configuração, como está o arranjo espacial, como o
os grupos que estão ligados ao carbono assimétrico estão arranjados espacialmente, tá, em torno desse carbono assimétrico. Então, foi inventado por Kahn, o Gold e Prelog, são 3 cientistas, tá? E aí, então, definindo a configuração. Então, a gente tem aqui, e como é que a gente faz? Classifica primeiro em ordem de prioridade. A gente tem que pegar esses 4 ligantes aqui a esse carbono assimétrico, tá? E dar uma prioridade para eles. Nós vimos isso anteriormente. Então, quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Então, essa é a primeira ali. Vamos dar uma revisada ali que a gente viu isso no sistema EZ. Então, ó, por exemplo, o sistema EZ, quando eu falo em isômero cis e trans, eu perco essa noção quando nos carbonos da dupla, um deles não tem hidrogênio ligado. E aí, então, eu sou obrigado a usar o sistema EZ, onde Z é os grupos que estão do mesmo lado, juntos, tá? E o E, os grupos estão de lados opostos. Mas para fazer isso, eu tenho que priorizar esses grupos. Então, de alta prioridade, mesmo lado Z, alta prioridade de lados opostos, E. E aí, como é que eu faço? Usando regras. Essas mesmas regras nós vamos utilizar, tá, para o sistema RS. E a primeira regra é o número atômico. Quem tem maior número atômico, tem maior prioridade. Tá? Além disso, tem uma regra 2, em que, caso os grupos que estão ligados imediatamente, tá, eles sejam iguais, aqui, por exemplo, carbono-carbono, eu tenho que desatar o nó. E aí, então, vai ter um trio de átomos, e eu pego o de maior número atômico, comparo com o de maior número atômico do outro trio, para tentar desatar o nó. Se não conseguir desatar, vai uma segunda vez, até conseguir priorizar, achar o grupo de maior prioridade. E a regra 3 pode ser que você tenha duplas e triplas. E aí, como é que eu conto? Daí, nós vamos contar, tá, como a ligação π como mais uma ligação carbono-carbono, tá? Tanto no sentido quanto no outro. Então, isso facilita também fazer essa priorização aí, ou achar o de maior prioridade. E pode acontecer de ter isótopos, aí também aí já não é mais o número atômico, agora é o número de massa que conta para priorizar. Bom, então aqui revisando, a gente vai aplicar isso. E aí então aqui, ó, quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Então, por exemplo, tá? Aqui então, depois de observar, esse tem prioridade 1, esse tem prioridade 2, esse tem prioridade 3, esse tem prioridade 4. Essa é a ideia. Aqui vamos priorizar de 1 a 4, onde o 1 tem maior prioridade e o 4 tem menor prioridade. Tá? E então tem que ter sempre isso em noção, não poder fazer essa inversão. Oriente o grupo de menor prioridade, o 4, de modo que ele esteja longe de você, longe do observador. Então, eu tenho que fazer isso, ó, esse 4. Claro que aqui, ó, tá, não deixa muito claro, mas vamos fazer aqui. Ó. Como eu sei que o de menor prioridade aqui, tá, nesse carbono aqui é o hidrogênio, é como se fizesse isso. Ó, como se eu estou mostrando para vocês, né, então eu estou colocando para você que é o observador, o hidrogênio que é o de menor prioridade. Então, você passa a ter 3 grupos agora para observar. Você está preocupado com esses 3 grupos aqui, tá? Para o próximo passo. Ali é a mesma ideia, só que é uma forma, né, em perspectiva, é como se esse 4 estivesse lá atrás. Você só observasse o 1, o 2 e o 3. Bom? Aí, ó, aí sim, feito isso, você vai desenhar uma certa curva que parte do de prioridade de maior prioridade, 1, depois para o 2 e depois para o 3. Tá? Então, você vai fazer isso aqui. Ó. Então, aqui é 1, 2, 3. Ali, ó. 1, 2, tá? E aí, então, nesse caso do 1 para o 2, e o 3 também, você poderia dar sequência, tá? E 1 para o 2 já é o suficiente. Tá? E aí, então, ó, se a seta curva seguir em sentido horário, ali no sentido do ponteiro do relógio, já que nós temos
basicamente hoje relógios digitais, mas todo mundo viu um ponteiro de relógio. Tá? Então, no ponteiro do relógio, que é relógios analógicos, né, ele está girando aqui em sentido horário. Tá? Então, a configuração do carbono é R. R vem do quê? De rectus, que significa direito. Tá? Então, rectus, direito. Aí, se a seta ela de 1 para 2 ela seguir no sentido anti-horário, então a configuração é chamada de S. S provém de sinister, que significa esquerdo. Tá? Então, daí então nós vamos poder indicar que ou o nosso enantiômero ele é R ou ele é S, utilizando essas regrinhas. A gente vai repetir. Então, qual a configuração do enantiômero abaixo? Tá? 12 enantiômeros, né? Aqui, então, a gente tem esses dois aqui. Esses dois enantiômeros. Eu quero saber qual a configuração de cada um deles. Tá? Então, tem o enantiômero 2-bromo-butano. Eu já mostrei, inclusive, o modelinho. Então, classifique por ordem de prioridade. Primeira regra. Eu tenho que priorizar cada um deles. Se a gente for olhar aqui, não está difícil. O bromo é o que tem maior prioridade, maior número atômico. Nem que você não lembre, está lá nos halogênios, lá embaixo, então, lá bem à direita da tabela periódica, onde o número atômico tende a aumentar. Quanto mais à direita e mais embaixo, maior o número atômico. Então não há dúvida que é o bromo. Aqui empatou carbono, tá? Mas, se eu tentar desatar o nó, hidrogênio, 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 carbono. Ou seja, carbono maior que hidrogênio. Então, agora, segunda prioridade para esse, terceira prioridade para esse, e o hidrogênio, não há nem dúvida. Tá? Sempre vai ter hidrogênio? Não necessariamente, mas você vai ver muitos com hidrogênio. Não se apegue a isso. Tá? Pode ter outros. Mas, de forma didática, os livros acabam colocando o hidrogênio. E aí, nesse caso, então, está ali. Então, a gente vai... A prioridade, então, é 1 para o bromo, 2 para a etila, que agora eu já estou trabalhando com o grupo como um todo, 3 para a metila e 4 para o hidrogênio. Tá? Bom, qual a configuração? Vamos ver aqui. Vamos pegar esse aqui. Agora não vai mudar porque é o mesmo, né? O enantiômero dele. Pode ver que é a imagem especular, uma imagem do outro. Olha lá, a etila para trás, a etila para trás, a metila aqui, saindo do plano e o hidrogênio dentro. Então, a imagem especular dele. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Só a disposição que você vai perceber que muda um pouquinho. Tá? Agora, eu então já classifiquei os priorizei. Então, o próximo passo é ligar uma seta curva, tá? Do 1 até o 2. Se você olhar aqui, de 1 até o 2, então, em sentido anti-horário. De 1 até o 2, em sentido horário. Tá? Então, vamos ver ali. Então, nesse caso aqui, olha lá, sentido anti-horário. Tá? Então, esse é o S2 promontano. E esse aqui, sentido horário. Então, esse é o R2 promontano. Veja que ele ficou entre parênteses, como o E e Z também. Aí você coloca entre parênteses e um traço separando. Tá? O sentido anti-horário é o S, sectus, esquerdo. E o sentido horário é R, tá? Rectus, direito. Tá bom? Então, vamos seguir lá. Aqui, agora eu tenho uma situação em que eu não destaquei anteriormente, mas o grupo de menor prioridade ele não está distante do observador. Por quê? Nessa forma de perspectiva, o grupo de menor prioridade precisa estar na linha tracejada, que daí indica que o observador, o grupo de menor prioridade está distante do observador. Como aqui, se eu colocar aqui para você, então, o hidrogênio é o de grupo de menor prioridade. Hidrogênio, a metila e a etila. Tá? Então, ele tem menor prioridade. Quando eu faço isso, considerando que você é o observador, tá?
Então, você só está vendo os grupos 1, 2 e 3. Agora, se eu fizer isso, você já perde essa noção. Você já não está mais vendo. Você está vendo o grupo 4, o grupo 3 e o grupo 2. E o grupo 1 está aqui. Ó, tá? Então, eu já não posso fazer aquele esquema da seta. Porque a seta é sempre do 1 para o 2. E não importa que o 1 e o 2 esteja aqui. Esse grupo para frente, para o lado do observador, impede que eu faça essa leitura. Então, eu preciso dar um jeito de colocá-lo para trás, tá? Para fazer essa leitura. E é o caso aqui, ó, tá? Então, no caso do hidrogênio, que é o grupo de menor prioridade nesse caso, ele precisa estar no lugar da metila. Tá? Então, qual é a configuração? Não posso fazer a leitura do 1 para o 2 é sentido horário, tá vendo? Sentido horário. Então, seria R. Não posso fazer essa leitura. Eu tenho que dar um jeito de colocar esse grupo, tá, na posição para daí fazer a leitura. Então, ó, caso o grupo de menor prioridade esteja ligado não a uma cunha tracejada, aí você vai proceder da maneira seguinte. Troque dois grupos, de maneira que o de menor prioridade fique na cunha tracejada. Nesse caso aqui, tá? E aí, como a gente já viu, eu vi na revisão, que se trocar dois grupos, eu saio de um enantiômero para o outro enantiômero. Então, essa ação vai me possibilitar a leitura. Só que essa ação vai me dar o outro enantiômero. Tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Então, eu vou trocar, por exemplo. Então, eu preciso do hidrogênio na posição ali na cunha tracejada. Então, eu levo o hidrogênio para lá e trago a metila para cá. Feito. Tá? Agora eu consigo fazer a leitura. Tá? Nesse caso, então, ó, não mudou nada aqui. Tá? Então, o sentido, tá, continua sendo horário. Então, se eu não tivesse feito essa troca, esse enantiômero seria o R. Tá? Mas eu fiz a troca. Então, ó, aí, nesse caso aqui, ó, caso encontre a configuração R, a molécula de origem será S. Então, eu achei a configuração S, mas eu troquei dois grupos. Então, na verdade, antes da troca, era a configuração S. Então, a gente vai de forma indireta. Troquei dois grupos para possibilitar a leitura. O que eu achar, se for R, na verdade, a molécula que eu parti é S. Se for S, na verdade, a molécula que eu parti é R. Tá? Então, assim que se faz. Então, aqui, ó, deixando bem claro que tá de 1 para 2 é sentido horário, né? Então, configuração R, por causa da troca, a minha configuração, a configuração desse aqui é S. Tá? Então, trata-se aqui do S2-butanol, e não do R2-butanol. Quando você desenhar aqui, ó, a certa curva do grupo 1 para o grupo 2, você pode passar sempre pelo grupo de prioridade 4. Até porque, de novo aqui, ó, se numa condição ideal, né, nesse modelinho aqui, né, nesse modelo molecular, eu não estou passando pelo grupo que ele está para trás. Para trás, você só enxerga os três, está fazendo o giro, tá? Aqui no caso, né, 1, 2, tá? 1, 2, ó. Eu não estou passando por ele, tá? Mas no papel dá essa impressão. Mas mesmo assim, olhando, né, no papel, no slide, no quadro, tá? Você pode passar a seta pelo grupo de prioridade 4. Mas nunca deve passar pelo grupo de prioridade 3. Se passar em cima do grupo de prioridade 3, você está fazendo a leitura errada. Então, aqui, ó, beleza, ó, ele passou, ó, pelo grupo, mas ele está lá atrás, tá? Então, eu posso fazer essa leitura. 1, 2, passou pelo grupo de prioridade 4, não há problema nenhum. Esse aqui é realmente o R1 bromo 3 butanol. Agora, essa leitura nunca eu posso fazer.
Passei pelo grupo de prioridade 3. Isso não pode ser feito, porque senão você está fazendo a leitura incorreta. Primeiro que você tem que observar, o grupo de menor prioridade está distante do observador? Está na seta, está ali na cunha tracejada? Sim, posso fazer leitura. Agora eu tenho que fazer a leitura de maneira tal, de 1 para o 2, que eu não passe pelo grupo de prioridade 3. E não há problema de passar pelo grupo de prioridade 4. Tá? Para fazer aí a leitura adequada. Por isso a ideia é do 1 para o 2 para o 3. Se eu fizer isso, aí eu vou passar de novo pelo 1, depois para o 3. Então eu gosto de pensar que eu estou linkando os grupos de prioridade 1, 2 e 3. A lógica está certa. 1, 2, 3. Se eu quiser fazer o giro completo, depois eu vou para o 1. Aqui não. 1, eu passaria pelo 3 para depois passar pelo 2. Opa! Cadê a ordem crescente? Leitura errada. Bom? Identifique ali, então, a configuração RS das estruturas, tá? Cada um deles aqui. Só uma dica aqui, o hidrogênio aqui não aparece, mas ele está aqui. Então, se esse aqui está para fora do plano, o hidrogênio está para dentro do plano. E se esse aqui está para dentro do plano, quer dizer que tem uma cunha preenchida para fora do plano, para fazer a leitura. Tá? E aí, então, faço a leitura, indico qual é S. Tá? As seguintes estruturas representam moléculas idênticas ou enantiômeros. Então, aqui, né, nós temos que avaliar. Vamos fazer pela A. Tá? Eu vou tentar pegar aqui uma opção de ponteiro, de caneta, que eu acho que pode nos ajudar. Aqui, por exemplo, eu preciso priorizar carbono, oxigênio, carbono e hidrogênio. Que eu já tenho o meu grupo de prioridade 4. Já resolvi, né? Entre oxigênio e carbono, oxigênio. Então, meu grupo de prioridade 1. Agora é carbono, carbono. Tem que desatar o nó. Aí fica o quê? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, carbono. Ou seja, carbono maior número atômico que hidrogênio. Então, aqui a prioridade 3. Perdão. Não, prioridade 3 é aqui. E esse é o de... Vamos buscar aqui. Prioridade 2. Certo? Tem a letra, mas dá para entender. Certo? Bom, agora eu preciso fazer a leitura. E aí eu sou obrigado a ter que observar aqui. O grupo de menor prioridade está para trás do observador, está na cunha tracejada. Posso fazer a leitura? Posso. Então, de 1 para 2. 1 para 2. E se eu continuar, eu vou para 3. Perfeito, estou fazendo a leitura correta. Tá? Nesse caso aqui, o sentido, ele é o quê? Anti-horário. Então, o nosso enantiômero aqui, tá? É o S. Vamos para cá agora. É o mesmo, então não preciso ficar me preocupando. Prioridade 1. Prioridade 2. Esse aqui está horrível. Prioridade 4. E o prioridade 3. Certo? Vou fazer a escrita com nós. Mas dá para entender, né? Beleza. Posso fazer leitura? Negativo. Não posso fazer leitura. Nesse caso aqui, o hidrogênio, ele, que tem a menor prioridade, ele está para frente. Então, eu tenho que trocar. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou riscar a metila daqui e passar o hidrogênio para cá. E vou riscar o hidrogênio aqui, esquece aqui esse número, né, que daí mudou a prioridade. E vou passar a metila para cá. Vamos lá. Tá ali, metila. Então, agora o de prioridade 4 ficou para cá, eu fiz a inversão, e de prioridade 3 ficou para cá. Posso fazer a leitura? Posso. Então, agora eu posso. Porque o de prioridade 4 está para trás. Então, de novo, fiz assim, sentido 1, 2, 3, tá? Sentido anti-horário.
Seria então também S. Porém, eu fiz a troca aqui, fiz a troca desses grupos. Quando eu troco dois grupos, eu, na verdade, escrevo outro enantiômero. Então, não é o S, mas sim, antes da troca, era o E. Então, se esse é o enantiômero R, S, esse é o enantiômero R, esse é o S, esse é o R, a pergunta: as seguintes estruturas representam moléculas idênticas ou enantiômeros? Ali, eles são enantiômeros. Se desse SS ou RR, seriam moléculas idênticas. Tá? Então, nesse caso, a configuração da primeira é S, enquanto a configuração da segunda é R. Eu achei aqui, devido a terem configurações opostas, trata-se de um par de enantiômeros. Tá? Determine a prioridade dos seguintes grupos. Então, agora você vai só priorizar eles. Então, o de maior prioridade vai indicar o número 1 e o de menor prioridade vai indicar o número 4. Tá? Nossa referência biográfica, Paula Bruce, volume 1, 2006. Akoné Banstable. Tá? Obrigado pela atenção em Kimé, Solidio, Glória.